amor de Deus, me ajude! Tem pessoas que abrem mão disso em troca do sucesso. E como todo recém-formado, não tem nenhum dentista na minha família. Começar do zero gera uma demanda um pouco maior, uma energia um pouco maior. Entendeu? Minha avó, ela ia pro meio do mato caçar ovo de galinha. Entendeu? Então isso com certeza ajuda essas pessoas. No CRO. Eu dei baixa no meu CRO. Olha, sério, eu não sabia. Seríssimo. Poucas pessoas sabem disso. Fala, doutores! Virei Dentista Cast no ar. Mais um episódio pra gente. Hoje uma convidada extremamente especial. Ela é implantodontista, ela é odontopediatra, além de ser professora acadêmica. Vamos entender a relação de tudo isso, certo? Então, seja bem-vinda, doutora Luana Estevam. Gente, que honra, hein? Que honra estar aqui com vocês. Muito bom. E qual a relação, né? Dessa bagunça toda? Já pode começar com essa pergunta. Qual que é a relação da implantodontia com a odontopediatria? Nenhuma. Mas vamos lá. Na verdade, como que tudo aconteceu e até agora, né? Então, já aviso logo, senta que lá vem história. Desde quando eu estava na faculdade, inclusive, aviso, formou junto comigo, tá? Éramos da mesma sala. Sempre foi nerd. Quero deixar isso bem claro, sempre foi nerd, sempre foi muito estudioso. E desde quando a gente estava na faculdade, no último período, eu fazia estágio com uma médica. E o esposo dela tem até hoje um curso e me ofereceu para fazer o curso de implante. Eu sempre gostei de cirurgia, então eu já tinha certeza que ali era o meu caminho. E aí fui para fazer a atualização, da atualização fui direto para a especialização em implanto também. Depois disso, a vida vai indo, vai fluindo e eu me perdia durante muito tempo. Por quê? Na implanto, você melhor do que ninguém sabe que existe o nosso karma, que é o tal da prótese. Sim. E eu sempre odiei a prótese. Então, para andar implanto e prótese, eu tinha que encaminhar muito. Algumas eu fazia, outras não. Isso me incomodava, porque você abre margem para que erros. Então, se acontecia alguma falha, você ficava, e aí, foi meu implante, foi a prótese, foi o laboratório. Sim, verdade. Acontecia muita coisa. E aí eu comecei desanimando, mas indo no mesmo propósito de o que eu vou fazer daqui. E como todo recém-formado, não tem nenhum dentista na minha família. Começar do zero gera uma demanda um pouco maior, uma energia um pouco maior. E realmente foi muito difícil. Só que em todo momento da minha trajetória, eu sempre atendi criança. Uhum. Só que nesses 14 anos que eu tenho de formada, eu pausei a odontologia e poucas pessoas sabem disso. Eu tranquei, cancelei. Ficou um tempo sem atender? Não, no CRO. Eu dei baixa no meu CRO. Olha, sério? Eu não sabia. Seríssimo. Poucas pessoas sabem disso. Por quanto tempo você deu baixa? 1 ano e meio. E eu parei. Por quê? Reflexão. Eu tava naquela, tipo assim, não é o que eu quero pra minha vida. Eu trabalhava em algumas clínicas que não estava mais legal e também não fluía. A implanto eu tava deixando de lado, isso, aquilo, outro. Falei, quer saber? Vou parar tudo e vou estudar pra PRF. E parei. Juntei uma grana durante 1 ano e meio. Parei tudo. Fui lá, cancelei, inativei o meu CRO e fui estudar pra PRF. Fiquei 1 ano e meio estudando. Pergunta se abriu o concurso da PRF. Não teve nesse ano e meio. Não teve. E a gente estava numa demanda de sempre abrir pra Polícia Militar e para PRF. Minha família toda é militar. Não quero que seja soldado. Então vai fazer para oficial. Não abria também. O dinheiro foi acabando, o desespero foi batendo, porque a partir do momento que você sente o gosto do dinheiro, você não quer mais depender de pai e mãe. Sim. Falei, quer saber? Vou voltar. E nessa de voltar, eu comecei a fazer uma reflexão do seguinte: onde eu estou e onde eu quero chegar. Só que a minha família mesmo, meu pai principalmente, ele sempre teve muito poder sobre mim de incentivar, sempre foi todo mundo muito unido. E ele sempre falava, quem colhe muita expectativa, colhe frustrações. Quem planta muita expectativa, colhe frustrações. E eu ficava nessa, então eu nunca fui uma pessoa muito sonhadora de status, de ostentação, que a galera hoje em dia, né, na verdade ostenta-se muito. Fiquei perdida. Quando eu voltei, eu fiz uma autorreflexão. Falei, cara, eu tenho uma pós em implanto, mas e aí? Não é o que eu quero. Eu vou continuar sendo clínico geral? Também não é o que eu quero. Sim. E foi quando eu comecei a perceber que eu tinha que mudar. No meio do caminho, sem saber ainda o que eu queria, eu fiz uma sociedade de urgência e emergência. Uma clínica que só atendia urgência e emergência. E que foi muito bom. Como que eu aprendi? Com essa abertura, o que eu senti necessidade? Endodontia.
Então, no meio do caminho ainda, teve uma endo. Você fez endo? Exatamente. Olha, Só que a endo... nem falei. Só que a endo foi uma atualização, não foi especialização. Sim. Mas porque emergência, muita pulpecto e tudo mais. Ali eu falei, caramba, o que me falta é estudo. Que loucura, né? Acabei de formar, não sei o que, fazendo, o leque foi abrindo. E aí veio a cobrança do, eu estou cobrando algo de mim, mas eu não tenho qualificação para isso. Uhum. Até que encontrei com uma professora nossa de pediatria, e ela falou assim, Luana, como é que estão as crianças? Eu falei, não, professora, tem filho não. Aí ela falou assim, não, menina, dá odontopediatria. Eu falei, não, eu não fiz odontopediatria, não. Ela, como assim? Como você não fez odontopediatria? Você era uma das minhas melhores alunas de odontopediatria. Eu fiquei olhando pra ela... Exato, o universo. Eu fiquei olhando pra ela e falei, não, professora, eu não fiz, não. Mas, se eu for fazer, o que você me orienta? Ela sai do estado. Aqui tem cursos bons, mas não faça mais especialização. Vá para um mestrado. Então, sai do estado e vai fazer o mestrado de odontopediatria. Aí, meu filho, tudo... A mente explodiu nessa hora. Na autoavaliação, eu percebi que desde quando nós nos formamos, eu sempre atendi criança. Eu sempre era dentista que, tô numa clínica fazendo implanto. Chegava alguma criança e alguém falava assim, não, espera só um pouquinho, que a doutora Luana dá uma olhadinha. Que ela atende, ela tem um jeitinho diferente. Falei, caramba, sempre foi legal. isso. Por que eu não enxerguei? E eu precisei da professora para poder me mostrar isso. E aí, através do mestrado, através da especialização em odontopediatria, que tudo se abriu e que eu comecei indo. Junto com isso, você quer um pouquinho mais, você vai estudando, deixa eu ver o que tem agora em tal lugar. E aí comecei o doutorado. E aí as portas foram abrindo. Então, até no ano passado, eu era professora aqui em Guarapari. Aí, este ano que eu fui para Vitória. Então, legal. Através exatamente disso que eu fui caminhando e que fez essa ligação inteira. Então, o que isso trouxe de bagagem? Eu comecei a minha jornada de uma forma, e vocês vão falar assim, Luana, e aí, vamos terminar como odontopediatra? Não sei. Não, tá? Sou apaixonada. Quando bater a meta, dobra a meta, né? Exatamente, me encontrei. É o que eu falei, era pra eu estar aqui desde o início. Mas se eu tivesse vindo pra cá no início, talvez não estaria do jeito que eu estou hoje. Sim. Então, o odontopediatria é realmente minha paixão. Mas nesse meio do caminho, foram, acho que quase 5 anos trabalhando em presídio. Então, a história foi sendo construída. E pra quem quer viver até os 100, tá só no começo. Tem chão, né? Tem chão. A gente ainda tá novo, né? Tem chão. Então, dá pra gente indo. E aí, a correlação realmente da implanto com a odontopediatria foi essa, de caminhos que eu tive que ir construindo e descobrindo que nem eu sabia. Então, eu não sabia do meu dom. A gente pode falar sobre isso, de que eu não sabia do meu dom. Pessoa de uma pessoa de fora falar, legal. Você sempre foi boa nisso. Então, por quê? E era porque eu tinha medo de choro de criança. Depois que eu fui descobrir isso. Eu não gostava de odontopediatria porque eu tinha medo da criança chorar. Eu achava que se ela chorasse, eu tinha que parar tudo. E hoje é E som. criança chora, né? Hoje em dia eu nem escuto. Eu nem escuto. E até um caso que uma amiga minha, com a bebezinha, primeira consulta, eu fui atender e tudo mais, ela falou, Lu, posso filmar? Eu falei, claro! Ela filmou e tudo mais, não, atendi a bebezinha, depois ela me mandou o vídeo. A minha resposta foi pra ela, pelo amor de Deus, não publique em nenhum lugar. Porque na hora que eu vi o vídeo, sabe quando você assusta? Porque ele nem chorava tanto. Enquanto eu tava trabalhando, eu não escutei. Eu falei, gente, eu juro que eu não escutei. Ela, mas eu nem achei que chorou tanto. Eu falei, não foi tão tranquilo, né? E aí, quando a gente vê, eu falei, caramba, quem te viu, quem te vê. Que antes a criança ameaçasse a chorar, eu já ficava desesperada. E aí você fala, a professora Hilda tinha razão. Professora Hilda, eu ia perguntar quem era. A professora Hilda tinha razão. Hilda 10, né? Hilda Foi 10. através dela que... Aí depois ela falou assim, o próximo passo agora é PCD. Eu falei, calma, tem orto no meio do caminho. Você quer fazer orto também? Quero que a criançada pede. Você vai pra parte de ortopedia, principalmente, né? Quem faz comigo hoje é a Poli. Inclusive, ela tá lá no consultório agora. Poli, abraço pra Poli. Só que aí tem porque, justamente por isso. Então, quando é muito pequenininho, o condicionamento e tudo mais fica mais complicado para subir. Então, tenho pretensões. Quando? Não sei. Doutora Poliana, né? Doutora Poliana, vai brigar comigo. Poliana Capovilla, isso aí. Por favor.
Ela trabalhou um tempo com a gente aqui também. Adoro trabalhar com ela. Massa. Então, sobre a pediatria que você falou de chorar, eu nunca tive muito jeito. Sempre gostei de cirurgia e por ela eu fiquei, né? Ali eu fiquei. Então, eu não tive essa parte, o dom da pediatria. E o que eu percebia quando eu era clínico é que quando eu estava atendendo e o pai estava muito próximo e sentia dó da criança chorando, pode me corrigir se eu estiver falando besteira, Não, tá? pode falar. Ele sentia dó, o atendimento se tornava muito mais difícil. Porque a criança fazia cada vez mais pirraça e não deixava você fazer. Tá diretamente interligado, né? Então, quando a gente tem... e é muito verdade o que você falou. A criança, ela vai ter a reação de quem tá no comando. Então, se eu estou tendo um procedimento e aquele pai ou aquela mãe chega pra acolher, tadinho, não, calma, meu filhinho, isso, aquilo, outro, eu perco a autoridade. Então, eu disse, não, ela não manda no meu pai, não manda na minha mãe. Existe uma técnica, inclusive, na odontopediatria, que a gente chama controle de voz. Eu não faço mais, que nada mais é do que você falar mais firme com a criança. Sim. Eu não faço mais porque fiz durante algum tempo, porque o aumentar o tom de voz me incomoda e eu começo a tremer, acho que não tem necessidade. Mas de tirar o pai ou a mãe do ambiente, sim, ainda rola. Mas de forma que eles continuam vendo o atendimento, mas só porque você percebe que aquele elo ali é muito grande. Então, às vezes eu falo assim, pai, não, se você não se comportar, se você não ajudar a tia Luana, eu vou ter que pedir o papai ou a mamãe pra sair da sala. Aí quando você tira que a criança acalma, eu falo, então tá, agora eles vão voltar. Mas se você percebe que o problema é o pai e a mãe, a gente separa. E tá diretamente relacionado. Então, se a mãe é firme e o pai flexibiliza mais, a criança, quando tá chorando, chama por quem? O pai. Sim. E é muito engraçado que eles falam assim, pelo amor de Deus, me ajude. Os meus vizinhos já estão acostumados lá do prédio. Teve uma, você me permite, que ela começou gritando, socorro, socorro, socorro. E a mãe ria, porque a mãe não entrou, a mãe já ficou do lado de fora, rindo. E a mãe rindo, ela, eu vou chamar a polícia. Polícia, me ajuda. Aí eu fui brincar e falei bem assim, você vai chamar a polícia? Você sabia que meu pai é policial? Quer que eu chamo ele? Mas se ele chegar aqui, você acha que ele vai defender quem? Aí ela, então chama qualquer bandido. Mas tá certo. Pensou rápido. Essa entende. E aí vai indo, mas tá, é muito bom, eu falo até com os alunos. Falo, gente, nada mais me estressa. Quem já passou por clínica popular, quem já passou por prefeitura, quem já passou por presídio, quando chega na parte de criança, a gente canta galinha pintadinha o dia inteiro. Nada mais estressa a gente ri o dia inteiro. Então, na hora que tá ali no momento de estresse, falo, não, calma, daqui a pouco isso tudo vai passar. E vou aproveitar sobre o choro, deixar algo muito claro. A criança chorar, que é uma coisa que todo mundo se preocupa muito, sobre os traumas. A criança chorar não significa que ela está sendo traumatizada. Por quê? A gente tem que saber separar o choro tóxico do não tóxico. E qual é essa diferença? Eu tenho que entender se essa criança está com dor ou se essa criança só não quer que seja feito. Então, você vai me entender melhor do que ninguém. Se você vai trocar a fralda. Sim. Se você quer trocar a fralda, a criança começa a chorar, você deixa de trocar? Não. Mas se você trocar, ela vai ser traumatizada? Não. Ela só não quer que seja feito. Sim. Então, se ela não quer que seja feito, é isso que a gente tem que separar. E qual é a maior resposta que a gente tem? Quando a gente termina o atendimento, que foi choro, gritaria, chute, mordida, que ela para e te dá um abraço. Ou seja, que tá tudo bem, né? Que você fala assim, vamos pegar o brinde? Vamos! Que isso ele sempre quer. Então, isso aí que a gente tem que separar. Eu converso muito com os pais. Eu sempre converso com eles da seguinte forma. Eu preciso que você confie em mim. Momento algum vai sentir dor, porque muitas vezes é profilaxia, então não tô nem falando de anestesia, de nada disso. Na profilaxia. Momento algum vai sentir dor, mas não vai querer que seja feito. Então, confie em mim que não vai ser traumatizado. Aí, quando chega em casa, fala da tia Luana, quer brincar, quer fazer tudo. Então, quer voltar, né? Quer voltar. Mas por causa do baú, não é por causa da tia Luana, não. O brinde. Tem o brindezinho. É o brinde, por isso. Então, só que aí você tá falando muito... Você perde não. É necessário uma consulta de condicionamento no início, aquela primeira. Geralmente, como que é feita essa primeira consulta? Na primeira consulta mesmo, ela já é... O tempo de cadeira da criança é muito curto. Então, vamos colocar aí que uma consulta de 1 hora, que é mais ou menos o prazo da consulta, os últimos 15 minutos a criança está na cadeira.
Então, todo esse tempo, a orientação é para os pais. Por quê? Qual que é o meu trabalho? Fazer com que essa criança nunca tenha lesão de cárie. Então, pegar uma profilaxia, que ela é, depender do caso, vamos colocar semestral, que ela vai dar jeito na vida daquela criança, não vai. Os pais têm que escovar, têm que Eu orientar. preciso do dia a dia. E para o dia a dia acontecer, eu tenho que ensinar, eu tenho que mostrar, eu tenho que orientar. Porque, se a criança não tiver contato com açúcar, mas a minha única preocupação é lesão de cárie, não, o sistema endócrino dessa criança, como é que tá? Então, eu preciso de mostrar para esses pais o porquê daquilo ali. E aí, quando vai para a cadeira, tem todo o falar, mostrar e fazer. Então, primeiro eu faço no boneco, para depois ir para a criança e tudo mais. E aí a gente vai E ganhando... com a criança na sala ouvindo tudo isso. Ouvindo tudo. Eles vão brincando, mas as orientações, eles sempre escutam. Porque às vezes quando os pais falam algumas coisas, a salinha é ao lado. Sim. Eles param de brincar Pra ouvir em pé, né? continuar a prestar atenção. Aí, às vezes, eles vêm, participam e tudo mais. Mas esse condicionamento, ele é feito a cada consulta. Agora, se é um tratamento extenso, então eu tenho lesão, eu tenho tratamento endodôntico para fazer, extração, alguma coisa, aí eu faço do menor para o maior para condicionar. E muitas vezes não dá tempo de condicionar. Por quê? Chega com abscesso. Então, a gente vai indo. Não, e começa desde antes de nascer os dentes, Exato. né? Por exemplo, minha filha, todo dia, com a gazezinha lá, eu tô higienizando a gengiva dela. Então, o que eu costumo orientar a todas as famílias é que desde o pré-natal. Então, poucas pessoas sabem que existe o pré-natal odontológico. Uhum. Porque o que a gente tem de informação hoje é que algumas coisas que acontecem durante o período gestacional pode sim ter interferência na saúde do bebê. Se a mãe nunca comeu um brócolis durante o período gestacional, viveu de carboidrato e tudo mais, qual vai ser a consequência disso? A formação do paladar. Então, Sim. quando você passa essa orientação no pré-natal odontológico, a mãe já fala, então eu também tenho que cuidar por conta disso. E aí não adianta eu querer que ela come brócolis, sendo que nunca sentiu um gosto de brócolis. Vai ser mais difícil. Tudo por conta do líquido amniótico. Então, da forma que a mãe vai se alimentando, já tem a primeira formação do paladar. E a gente acha que é só quando nasce isso, aquilo, outro. Isso eu te juro que eu não sabia. Tudo isso daí. Inclusive, limpar a boquinha do bebê. Não é mais preconizado. Eu sei que nós aprendemos assim na faculdade, calma. Porque as coisas mudam. Como é que é? Me ensina aí agora. Se é amamentação, então se é só leite materno, não precisa. E, inclusive, o leite materno, ele é protetor. Então, sabe aquela linguinha branquinha? Pode deixar. O que a gente orienta? Na hora do banho, pega, lava e tudo mais. Não, meu filho não amamentou e tudo mais, é fórmula, é opcional. Eu brinco com as mães, falo, vocês quase não tem nada para fazer com o recém-nascido? Se quiser limpar a boquinha do bebê, porque tá muito tempo à toa, aí pode. Não quero mais uma demanda, não. Mas não existe mais uma obrigatoriedade. E o que a gente percebeu é que o leite materno tem proteção. Então, as visitas sem noção, que sai beijando a criança e tudo mais, Sim. Às vezes esse leite materno vai ajudar. Então, deixa ela em paz. Deixa ela quietinha, né? Agora, apareceu o primeiro dentinho, tem que ter higiene. Fio dental, quando tiver os dois, pasta com flúor e a escovação. Pasta com flúor. Com flúor. Com flúor. Na quantidade certa, porque a gente também aprendeu sem. Não. As coisas mudam, as coisas mudam. Eu tô usando isso daqui pra renovar, né? Tô reciclando, praticamente fazendo uma atualização em pediatria pra minha filha. Porque a minha orientação é higienização e pasta dental sem flúor. Antigamente era até 3 anos de idade. Só que as pastas a gente vai comprar as pediátricas, né? A orientação antes era sem flúor até 3 anos de idade. Então, assim, isso mudou muito. O que demanda é a quantidade, né? Então... Sim, o que é mais para evitar a fluorose, né? Exatamente. E aí, só que minha filha, no caso, ela já entrou em introdução alimentar. Ela não tem dente. Mesmo assim... Não, aí o que a gente orienta? Fazer a higiene por conta de restinho de alimentos que podem ficar e questão na hora de dormir, que às vezes fica no saco, então fica em fundo de vestíbulo, né? Exatamente. Ali pode ter um acúmulo maior de alimento. É uma higienização geral, mas não uma necessidade ali de ficar gastando mesmo, né? Esfregando e tudo mais. O que pode fazer com uma aguinha e tudo mais? Tá com quantos meses? 6. Ai, de meu Deus! Tá no período, tá no prazo. Tá no prazo. Faz 7 agora, semana que vem. Mas ainda não apontou o dente, não. Até 1 ano e 2 meses aprende a esperar. 1 ano, 2 meses eu não preciso procurar não, pediatra. Não, precisa não. Orientei um amigo meu 1 ano.
Não, é porque foi o máximo que eu tive no consultório. Se demorar muito, normalmente eu peço uma radiografia só pra saber se no tecido que não tá muito fibroso. Fazer uma lectomia, Então, às vezes, não consegue. Eu gosto mais de estimular. Que aí a gente pega ali, fica esfregando, dá uns mordedor, que aí vai. Ó, o título desse podcast seria História da Doutora Luana. Agora Exato. vai ser Pediatria. Tudo sobre pediatria. Isso porque eu me ofereci antes de começar. Se quiser, eu vou falar de pediatria, mas só vou voltar a falar da minha vida. Não, mas eu tô adorando, porque pô, eu tô usando caminhos aí. Fica a dica aí pros papais e pros colegas que querem partir pra pediatria. Exato. Mas olha como é que são as coisas. Eu tenho família interior, né? Uhum. E isso tem tempo essa história. Eu acredito que eu ainda tava na faculdade. E aí, tinha a filha de um conhecido meu, e ela tava com todos os dentes descidos, cariados. Mas muitas, sabe? Você já deve ter visto aquela cara de mamadeira clássica, cheio. E aí eu cheguei e falei, cara, procura um dentista, tudo mais, isso é sério, porque agora é de leite, só que pode prejudicar o permanente, fora que ela pode sentir dor e tudo mais. E aí ele chegou e falou, não, é porque ela teve uma queda, e aí ela fraturou os dentes. A gente sabe que não era isso, entendeu? Mas isso mostra a falta de orientação. Exato. E muitas vezes existe aquele negócio de que, vai trocar esse dente? Então deixa ele cariar. E aí vem o primeiro molar, que eles não sabem, que vem o permanente ali na volta de 6 anos, e aí com 7, 8 anos a gente tá extraindo. E que é 100% responsabilidade dos pais. Então é muito difícil eu cobrar de uma criança com 6 anos de idade que isso tudo mude por querer. Ela não tem noção, ela não sabe qual é o impacto. O que a gente mais tem de informação, crianças que tiveram lesões, que tiveram muito contato, isso, aquilo, outro, de não cuidar também dos permanentes. Por quê? Vira algo comum. Né? Exato. Tipo assim, o meu, desde pequenininho, eu tenho lesão de cárie, isso, aquilo, outro, meu dente é mais fraco, antibiótico que estragou, porque tomou muito antibiótico na infância e tudo mais. O relato desse pai, por exemplo, pode ser até verdade, que caiu e quebrou tudo, mas por quê? Já estava fragilizado com lesão de cárie. Sim. Então, não percebeu a doença, que é uma doença multifatorial, e que foi indo. E aí, quando você vai ver, realmente já tem danos irreversíveis. E que, lembrando, dente de leite faz canal, faz prótese, dói, e tem todos os cuidados que tem de um permanente. A forma que você cuida do dente descido vai te dizer como que vai ser a dentição permanente. E o primeiro molar permanente, durante muito tempo, ele fica em infraoclusão. Então, esse degrau nada mais forma que acúmulo de alimento. Então, quem tem que higienizar? O pai e a mãe, não tem como. A mesma mão que penteia o cabelo, que amarra um cadarço, que escreve. Então, às vezes, eles estão na alfabetização. É só você ver, a letra do seu filho tá ok? Não tá. Então, você tem que escovar. Então, a escovação, pelo menos até 8 anos de idade. Fio dental até 12. Eu falo, os meninos estão te respondendo, batendo porta do quarto, mas você tem que falar, vem cá que eu que vou passar o fio dental. Entendeu? Então, assim, adolescente, 12 anos fio dental. Escovação dá pra vocês fazerem até os 8. Não precisa ser às 3, né? Porque a gente também tem que trabalhar essa coordenação motora. Então, quando chega os seus 4 aninhos, eu falo, pode deixar fazer uma sozinha. E você faz sempre a da noite. Pra dormir tranquilo. Exato. Mas por que da noite? Nosso fluxo salivar quase zero. Então, não tem mais ali a lubrificação e tudo mais. As bactérias amam. Então, isso aí... E é obrigação de quem? Do pai, da mãe. Não dá pra botar pra criança a responsabilidade. Né? Isso é verdade. E aí, agora, chega um paciente na clínica e pergunta... A gente fala sobre cárie de mamadeira. E aí ele chega e fala assim, tá, mas meu filho acorda à noite chorando pra caramba. Eu vou dar a mamadeira pra fazer ele dormir. E aí depois como é que acorda pra escovar o dente dele? Não Qual a orientação que você dá? Não acorda. Primeiro, essa mamadeira é nutricional ou ela é um hábito? Então, a gente tem que saber qual é a realidade dessa família. Sim. Eu trabalho sempre junto com o pediatra. Então, se o pediatra fala assim, não tem mais necessidade nenhuma de mamadeira noturna. Então, não tem ali um fator nutricional, se a criança realmente está com fome ou se é um hábito. Então, qual é o conteúdo dessa mamadeira? Essa mamadeira tá com doce, tá com açúcar? Ou é realmente só o leite e água? Normalmente, as fórmulas, elas são só a proteína e tudo mais, que não tem o adicional de açúcar. Mas que tem que tomar cuidado e ler o rótulo. Porque muitas vezes realmente no rótulo vem que é composto lácteo. Se for um composto lácteo, aí vai ter o açúcar. Então, é o primeiro fator. Qual é o conteúdo? E se for querendo tirar, tem as técnicas, tem como só o pai levanta, a mãe não, e coloca água ao invés de ser o leite. Então, a gente vai desmamando. À noite. Exato, a gente vai desmamando essa criança, por não ser um fator nutricional, tá? Agora, se tem fator nutricional,
Até 2 anos é proibido açúcar. Então, você não precisa de higienizar no período da madrugada. Se realmente precisa. Então, é um bebezinho que tá tomando fórmula, que nem dente tem, não precisa se preocupar. Ah, não, já tem dente, mas ainda toma fórmula. Nasceu o dente com 4 meses e nem teve a introdução alimentar ainda. E aí eu preciso de dar essa da madrugada, porque ainda é uma necessidade nutricional. Não tem açúcar. Se não tem açúcar, não tem necessidade. Porque a lesão de cárie é dependente. Então, ela vai depender do açúcar também para poder ter uma progressão. Contando que uma desmineralização, eu preciso de quanto tempo? 14 dias. Acordou, escovou direitinho, tá resolvido. Entendeu? Então, não é uma noite que dormiu sem escovar dente que vai acordar com o dente completamente destruído. Então, isso também a gente tem que relembrar. Quando chega lá que eu passo o evidenciador, que eu conto para as crianças, que é o dedo duro. Não, porque eu escovei muito bem. Eu falo aqui, tá roxinho. Tem sujeira com mais de 3 dias. Então, não é porque você escovou que foi muito bem. E o tempo e a frequência. Então, a gente consegue, nessa conversa da primeira consulta... Já ir mapeando muita coisa, né? Exato. Fazendo diário alimentar. O que come no café da manhã, como que é. Eu falo com os pais, todo dia tem uma balinha na saída da escola. Mas só tem essa balinha. Aí eu falo, tudo bem, mas no mês são 30 balinhas. No ano são 365 balinhas. Vai estar diretamente relacionado à seleção de paladar. Então vai ter uma seletividade. Eu falo que eu crio provas contra eles. Toda consulta eles me relatam, né? Até 2 anos, não teve contato com açúcar. Falo, merecia um troféu que ocupasse um cômodo da casa, para você passar e olhar aquilo ali todo dia. Porque faz 2 anos, abre as porteiras. Aí açúcar de manhã... Né? Exato. Aí meu primeiro marco, com 4 anos. Todas as crianças com 4 anos, começa a seletividade. Não quer mais frutas que gostava, não quer mais as verduras. O açúcar e a gordura sempre vão ganhar. Não tem como competir. É o mesmo se estivesse comendo chuchu o dia inteiro. Eu sinto gosto no chuchu, mas eu sou quase 0 açúcar. E não é porque eu sou dentista, porque eu vim ser dentista em 14 anos. Porque lá em casa nunca teve o hábito mesmo. Então, pra mim, o chuchu ele tem um gostinho, é salgadinho e tudo mais. Então, isso pra criança tá diretamente relacionado. Aí, o que eu oriento? Não compre, não tenha em casa. Se você não tem em casa, é mais fácil negar. Agora você fala assim, não, meu filho, você não vai comer chocolate. Com chocolate pela casa inteira. Eu vou, você não. Exato, eu vou, você não. E eu sempre pergunto, como é que tá? Ih, tá comendo muito mal. Não gosta disso, não gosta daquilo, não gosta daquilo outro. Eu falo, mas vocês gostam? Ah, a gente também não é muito fã, não. Eu falei, fica difícil, né? Vou cobrar da criança, mas... E o exemplo? Então, isso tudo aí, a gente vai indo, vai fazendo. Faz total sentido isso. É. Mas então, tivemos uma aula de pediatria agora, né? Vamos migrar um pouquinho para a faculdade. Como que é essa vida acadêmica? Porque aí você foi, formou, parou um tempo para tentar concurso, voltou, já partiu direto para o mestrado e doutorado. Exato. E hoje você está dando aula. Exato. FAESA, né? Hoje estou na FAESA. FAESA. Como que está sendo essa vida aí agora para os dentistas que estão querendo partir para o mestrado, tudo? Eu falo assim, que hoje, docência, né? Estar na FAESA hoje é uma realização pessoal. Sabe? Não sei, assim, cada um talvez tenha seu sonho, tipo assim, nossa, eu queria tanto tal coisa. Então, hoje estar na FAESA, para mim, é uma realização pessoal em qual sentido? Formei lá, então a minha história começou lá, puxando bem o saco. Hoje, ao meu ver, no estado, se não for a melhor, é uma das melhores faculdades que tem. Então, voltar para casa... na outra perspectiva, de outra forma, é um gostinho diferente, sabe? Deve ser uma nostalgia maravilhosa, né? Não, caramba, você tá lá. Só pra entrar. Não, caramba, você tá lá, assim, do nada, você olha, tem Hamilton do seu lado. Não, agora eu sou colega de trabalho do Silvio. Caraca. Então, assim, sabe, é um peso, você fala, caramba, olha onde eu tô. Então... Com você ele trata igual criança também ou não? Só pra saber. Não. Pra gente, eu me sentia com 8 anos na aula de pediatria. Eu falo que, caramba, o professor Silvio e o colega Silvio são 2 pessoas completamente diferentes. A Lê é aquela doçura, e você fala, caramba, ela realmente é assim e tudo mais. Então, você vir... só parênteses, que eu me emocionei na reunião de colegiado. Todos os professores estavam lá, a galera já me conhecia, eu já tinha sido aluno da FAESA e tudo mais, que é um projeto que eles têm. Do nada, me entra... professor Daniel, ali,
Nossa. Você sentiu a emoção agora? Você sentiu? Caraca, então Quando eu vi o professor Daniel entrando dentro de mim, a minha criança interior foi aquele grito, tipo assim, caramba, a gente conseguiu. Então, se amanhã ou depois eu não estiver lá, a gente não sabe o dia de amanhã, se eu não estiver lá, a trajetória de passar por lá, de estar lá, é muito boa. E olhar os alunos da forma que eles me olham hoje. Então, a forma que eu olhava os meus professores, e isso também te dá uma obrigatoriedade em ser melhor, o que é muito bacana. Porque agora eu tenho alunos que olham para mim e falam assim, caramba, professora, eu me espelho muito em você. Nossa, eu quero muito fazer isso, assim como a senhora faz e tudo mais. Então, isso é muito legal. E às vezes a gente não se vê assim. Eu falo, nem sou isso aí tudo. Para. Então, isso é muito bacana. Você quer estudar mais, você quer buscar mais. Às vezes o aluno te faz, e eu sempre falo com eles, não fique achando que eu vou saber tudo que vocês me perguntam, não. Uhum. Então, vão ter coisas que vocês vão perguntar, eu posso não saber naquele momento, até fora da odontopediatria, porque eu também estou na clínica de integradas lá. Sim. Então, tem muita coisa de adulto que eu não vejo há muito tempo. E aí que eles me perguntam e eu vou pesquisar. Eu falo assim, deixa eu ver o que mudou. E às vezes eu falo, lembra aquela coisa que eu te falei? Mudou. Eu vou te mandar o artigo que eu li. E a gente acaba buscando cada vez mais. Então, foi muito gratificante essa volta. Te obriga e te manter atualizada, né? Exato. E eu acho que da trajetória toda, que ainda tá no início, esse seria o caminho. Tipo assim, às vezes a gente reclama. Caramba, poxa, todo mundo aí, com não sei quantos, principalmente seguidores ultimamente, né? Não sei quantos seguidores, fulano tem não sei quantas clínicas, fulano tá com tal carro, com não sei o quê. Mas qual a trajetória daquela pessoa? Porque a porcentagem dos que não fizeram nada e tiveram sucesso é muito pequititinha. Uhum. É tipo assim, é quase uma mega cena. Normalmente a galera corre atrás. Sim. E aí você tá em casa, de boa, rolando o dedo no Instagram, querendo que sua vida mude, não vai. Então, a minha vida só mudou quando eu tive o estágio para pensar, eu não tô fazendo nada por mim. Se eu não tô fazendo nada por mim, qual vai ser o retorno? Né? Não vai. Não vai, porque até a gente, quando ajuda alguém, a gente tem um limite ali. Pô, eu tô ajudando, a pessoa não tá fazendo por onde, tchau. Então, o meu start foi esse. Que eu tava reclamando de onde eu estava, porque na minha cabeça, eu já tinha formado. Eu já estudei 5 anos. Sim. Eu já fiz uma especialização de 3 anos. Por que a chave não tá virando? Porque você entende que não dá pra parar. Não dá pra parar. Então, assim, hoje eu tô no doutorado. Em nome de Jesus Cristo, eu vou terminar esse ano. Ah, que legal, já tá no final. Tô. E aí, o próximo é o quê? Talvez uma orto, talvez aquilo outro. Eu falo que é equilibrar os pratinhos. Então, se você me perguntar assim, todos os seus pratinhos estão equilibrados? Não. Então, tive o sonho de montar o consultório. Fui louca, montei no auge da pós-pandemia, né? Uhum. A gente teve aquele auge, depois as coisas voltando... Começamos a respirar, eu inventei de montar consultório. Foi o maior desafio da minha vida. Oportunidade, né? Exato, mas aí, vamos ficar parado? Então, as coisas foram acontecendo e no equilibrar pratinhos, a gente tem que decidir qual que não pode cair. Sim. Então, qual que não vai cair? Qual que é o pilar? Exatamente, qual que não pode de jeito nenhum balançar. Então, no ano de 2020, o meu pratinho do profissional tava lá, Não, esse aqui é foco. Fui fazer curso de sedação. Então, eu fiz num trajeto de 2 anos, uns 3, 4 cursos. Mas para quê? Para ficar robusto para caminhar sozinha. Então, eu queria que quando meu paciente chegasse, eu falasse assim, aqui você tem tudo que você precisa. Legal. Entendeu? Então, assim, eu não queria mais que ficasse escorrendo pelos dedos, como era. Então, esse pratinho ficou ali e estava durante muito tempo. Só que aí você tem a vida pessoal, você, na época, só é filha, depois você vira esposa, e vai indo. Aí a quantidade de pratinhos vai aumentando. Sim. E a responsabilidade cada vez maior. Exatamente. Então, hoje, o da profissão, ele tá estável, ele não baixa nada, ele tá ali estável. Mas eu sei que vão ter momentos que ele vai estar acima. Então, a única coisa que eu não negocio é a minha família. Uhum. Então, isso aí, dentro dos meus princípios da Luana, eu não negocio. Então, a minha profissão nunca vai estar acima da minha família. Então, isso aí, hoje eu não sou mãe, mas eu falo, no dia que eu tiver filho, eu sei que o profissional vai descer. Porque... Desce automaticamente. Desce automaticamente. E além de descer, é algo que eu sempre sonhei. Então, poxa, agora que eu tenho meu filho, eu vou continuar com o profissional? Não. E aí, na sua perspectiva, talvez seria aquele ano que você ia comprar aquele carro,
Uhum. E aí veio o seu grande sonho. Tudo bem, eu não vou comprar. É a realidade. Então, por mais que às vezes sonhar é muito bom, eu vou mais calminha. Mas por conta da criação, de quando a gente começou aqui, eu falei, o fato da gente plantar muita expectativa e colher frustrações é pautar. Eu sou a louca da lista. Tudo eu anoto. Tudo anota. Tudo eu anoto, tudo eu anoto. O que eu quero para esse ano? Aí eu coloco bens materiais imediatos. Tipo assim, eu tava lá na minha lista, eu comecei a rir. Eu ia até trazer, acabou que eu esqueci. Um secador de cabelo novo, da Polishop. Tinha marca. Mas por quê? Eu comprava... Aí é específico, né? Exato, porque eu comprava uma que, tipo assim, que era R$100. E aí, nesse meio período, 4 queimaram. Falei, não, agora eu quero uma boa. E essa boa custa R$800. Falei, não, eu vou me mimar. Eu quero ela. Mas eu botei dentro da minha lista porque é tão pequeno, é tão superficial, que aí quando a gente vai ver, poxa, mas era o que eu quis. E o porquê que eu quis. Aí eu vou lá e dou um checkzinho. E no final do ano, É tão gostoso, né? eu vou Quando você vendo. vai E a gente colocando não os dá planos e valor, fazendo. Val. A gente não dá, porque é tão pequeno. Às vezes é tipo assim, eu quero a viagem pro exterior, porque é grande. Mas e o pequenininho também, não é conquista? Claro. E aí eu fui colocando, falei assim, pautada nisso, o que nunca vai poder cair? A minha família. Então não vai. Então, desde quando... eu brinco muito com meu marido, que quando ele chega em casa eu faço aquela festa, né? Ele até mandou um memezinho brincando dessas coisas. Eu falei, esse pratinho não pode cair. Porque é o pilar. É a base. Você não escolheu aquilo ali? Então, se sua filhinha tá doente, acabou a sua agenda, eu não estaria aqui. Tudo, Você ia me ligar e falar assim, Lu, me perdoa, mas eu tive um imprevisto. Se na sua vida esse pratinho não pode cair. Tem gente que vai falar bem assim, mãe, cuidadora, babá, esposa, leva eu lá pro hospital, porque eu tenho um podcast com a Luana hoje. Sim. Ela tá vindo de Vitória, eu não posso desmarcar. Não. Qual é o seu pilar? Qual é o seu pratinho que não pode cair? Tá? Exatamente. Não, é o que faz. E tá tudo bem se o seu pratinho da família puder cair. É cada um com... Cada um com cada qual, né? Exatamente. Então, se hoje... Não, pode concluir. Não, se hoje cada um, tipo assim, o meu, desde sempre, eu falei, esse aqui não pode. Quer ver um meu que tá todo troncho, o pratinho tá todo esquelético assim? Arrumação da casa. Eu tenho a pessoa que me ajuda, mas tem aquela coisa que a mulher tem que colocar a mão, que ela tem que organizar. Então, se você for olhar meus potes dentro de casa, vai estar um em cima do outro revirado, mas com a portinha fechada tá tudo lindo. Tá tudo lindo. Né? É a sua bagunça. Exato, mas porque esse pratinho não precisa de tanta atenção agora. Porque para eu dar atenção a ele, o meu doutorado vai ficar de lado. Porque o tempo que eu tenho de chegar em casa, estudar, de fazer ali um resumo, isso, aquilo, outro e tudo mais. E aí a gente vai indo e equilibrando. O podcast que a gente teve aqui com a Paula, você até citou quando a gente estava conversando antes de iniciar, não sei se você chegou a ver ele até o final, mas ela fala muito sobre pilares. E aí, um exemplo que ela deu que eu gostei muito e também trouxe para mim, que é muito, muito similar ao que você acabou de falar. Ela fala, você tá indo em direção ao Everest. Você tá subindo. Só que de nada adianta você subir e chegar lá em cima sozinho. Exatamente. Entendeu? Tipo, você vai chegar. Só que a que ponto você chegou? Então, peraí. Eu posso talvez demorar um pouco mais chegar, mas eu carrego junto comigo a minha família, por exemplo. Exato. Eu levo meus valores, eu levo meus pilares. Exato. Então, às vezes, tem pessoas que abrem mão disso em troca do sucesso. Exato. E aí isso daí vai pagar caro. Só que quando o sucesso chega, quando ele tá aqui, que a gente palpa ele, que a gente fala, caramba, consegui. Algumas vezes você fala, putz, valeu a pena. Até que preço, né? Valeu a pena. E outros você fala bem assim, nem era como eu imaginava. Sabe? Então, assim, isso aqui não era esse brilho todo. Justamente por isso, que talvez a trajetória foi tão penosa, mas você tá ali, focado. Vamos. E Então, você começa a ficar cego. Exato. Aí quando você chegar, você fala, não. E aí eu tento, dentro disso, das minhas milhões de listas e planilhas e tudo mais, ter esse controle, que a minha grande briga é com a minha mente. Eu fico o tempo inteiro falando, não posso enlouquecer, e a minha saúde mental vem acima de qualquer coisa. Sim. Então eu quero, onde eu chegar, é engraçado que eu falo muito isso nas minhas orações, eu falo, Deus, onde eu chegar, que o Senhor esteja junto comigo, e que eu seja o diferencial na vida de qualquer um. Então, que seja um sorriso, que seja qualquer coisa, que se seu dia estiver ruim, que eu não piore. Sim, então, legal. Que eu não seja, tipo assim, nossa, eu te encontrei com fulano, caramba, mas depois que fulano chegou, falo, não, onde quer que eu esteja,
Que o Senhor venha comigo, que me guarde, que eu seja diferencial na vida das pessoas. E aí você começa a mudar até o seu olhar. Porque quando alguém te trata mal, você fala, essa pessoazinha tá precisando de uma palavra, tá precisando de um cuidado. Teve uma atendente, que ela foi muito rude e tudo mais, e no telefone isso. No telefone a gente tem mais coragem, igual né? No tete a tete não rola, não. E aí, na hora que ela foi desligar, eu falei, moça, só um minutinho, que seu dia melhore. Eu espero muito que o seu... Até o fim... Porque isso era meu pai, fazendo uma consulta com meu pai, era tipo 8 horas da manhã. Eu falei, eu espero muito que até o fim do dia, o seu dia melhore. E eu vou estar pensando em você. A voz da mulher mudou na hora. Tudo bem, senhora, muito obrigada. E ela tava assim, pauleira comigo. Falei, vai. Então, acho que dentro da gente, do que a gente quer, do que a gente quer construir, até que ponto vale a pena. E o que a gente quer. Então, se fosse pegar a Luana... Nós formamos em 2011. Se fosse pegar a Luana de 2011, e aqui, 2025, você vai estar como? Hoje eu vou estar fazendo implante com uma mega clínica, assim, assim. Eu nunca falaria que eu estaria onde eu estou hoje. O quanto de coisa que você conquistou? Eu nunca falaria. Eu nunca falaria. Mas fui moldada. Então, eu passei um período trabalhando dentro do presídio que eu me perguntava. Porque eram 40 horas dentro de um presídio, né? Eu trabalhava de segunda a sexta. Sim. E teve algum momento da minha vida que eu falei que eu era... Ai, Senhor, como que é o nome? Quando eles têm saidinha. Tem um nome específico. Eu não entendo nada de presídio. Tem um nome específico. E eu falava semi-aberto. Era um semi-aberto. Eu falava assim, gente, eu tô me sentindo num semi-aberto. Porque eu trabalhava dentro de um presídio trancada, né? Vinha pra casa dormir. E no outro dia eu tava lá e tudo mais. E aí, na hora que minha vida foi fazendo esse ciclo... E até que um dia, eu do lado de fora, com minha mãe, encontrei com... Mudou o nome. Eu vou falar ex-preso e a galera não me bata, porque eu não lembro o nome que mudou. Acho que é ex-interno, não lembro o nome. Sim. E aí, na hora que ele falou assim, e aí, doutora, tudo bem? A minha mãe do meu lado, ela se tremia inteira. Falei, mãe, calma, calma. Mas por quê? A sociedade também tem uma visão de que, tipo assim, meu Deus, eu vou morrer agora. E eles tinham respeito por você. Exato, fora, porque né? lá dentro só tinha gente da saúde. E ele só queria me apresentar a família dele. Ele só aqui, a minha esposa grávida, com um bebezinho e tudo mais. E ele só queria me apresentar a família dele. Eu olhei, eu falei, meu Deus, eu tô com medo. Eu já não ia mais nos mesmos lugares. Mas é porque todo mundo lá não presta, isso, aquilo, outro. É tanta coisa que a gente passa... que eu falo, hoje em dia eu canto galinha pintadinha, eu vou me estressar com alguma coisa? Eu não vou me estressar. Bom, hein? Eu não vou me estressar, mas o quê? Deus sabe como que nós somos. Talvez se a Luana em 2011 tivesse com tudo que está hoje, não teria a mesma paciência. Então, minha paciência ela foi construída, eu não tinha paciência nenhuma. Ela falava aqui, toma lá, hoje em dia, olha, tá bom. Tá bom. Eu ganhei um código com meu marido, fica a dica para vocês. Pra não discutir. Pra tudo eu faço isso agora. Veio muita política, né? Durante o tempo. Muitos assuntos polêmicos. Tudo Sim. E tudo a gente brigava. A gente não, eu e meu marido. Mas sociedade, né? Todo mundo brigava muito. Sim. E ninguém mudava de opinião. E ninguém mudava de opinião. Hoje em dia eu escuto. Eu olho pra pessoa e falo bem assim. Eu te entendo. Mas eu não concordo. E acabou. E acabou a discussão. Porque você não vai mudar o que eu penso. E aí toda vez que ele escuta, a gente tá num churrasco. Do nada eu falo, eu te entendo, mas eu não concordo. Ele olha pra mim e já começa a rir. Ele, uma confusão a menos ali. Porque antes seria o quê? Não, eu não concordo por isso, isso, isso. E vamos discutir, né? E vamos discutir. Não é sobre isso, é sobre seguir a vida. Não, uma vez eu cometi o erro de perguntar o porquê. Falo, por que você tem esse pensamento? Norma, fiquei ouvindo umas 2 horas. E não mudou o seu pensamento. Não, nada. Né? Não mudou o meu, não mudei o dele. Eu também não sou uma pessoa muito ligada em política. Eu não sou nem bom pra discutir isso. Só que a gente tem a nossa opinião e é isso aí, né? Vamos seguir. A última que eu entrei foi sobre religião. E aí eu falei exatamente isso. Falei, eu te entendo, mas eu não concordo. E a pessoa fez, mas por que você não concorda? Falei, porque tá numa modinha aí de inteligência artificial. E por conta de uma discussão dessa, eu fiz um cronograma de perguntas para inteligência artificial. E no final ele falou que o Deus que eu sirvo, o Deus que eu acredito é maior do que todos. Então ali, meu filho, acabou a discussão. Aí ela ficou me olhando. Eu falei, então, cada um com sua religião e vambora e vai. Mas isso aí a gente vai... naquela que Deus é um só, né? E aí cada um vai seguindo e a gente vai acompanhando com sabedoria. Perfeito. Por isso que eu vou chegar até 100 anos.
Vai, com essa tranquilidade, brincando com a criança, se divertindo, vai longe, até passa. Deus queira. E com a criançada todo ao redor. Todo ao redor. Vinde as minhas criancinhas. Não, a minha avó, apesar que ela foi mãe muito nova, né? Ela morreu faltando 3 meses para 100 anos. E ela tava com... Eu não lembro. Bisneto tinha um monte. Mas eu acho que ela teve um... Depois bisneto é tataraneto? Eu acho que ela teve. Eu vou confirmar depois essa história, mas acho que ela teve tataraneto. A minha também teve. Porque foi muita geração. Teve, tipo, mais de 10 filhos. E aí todos os filhos interior, né? Todos os filhos com muitos filhos. Meus primos, tudo pai novo. Então teve muito. A família é muito grande. Quando reunia todo mundo era um barato. E depois que morre, a matriarca acaba que vai desandando a coisa. Infelizmente afasta. Não que a gente queira, mas a gente acaba não tendo aquele Porque ponto ali de referência, né? o centro não tá mais ali. A minha faleceu com 100 anos e 1 mês. Então ela bateu os 100. Bateu 100, teve festa com sanfoneiro e tudo mais, porque era uma coisa que ela queria. E era exatamente isso daí. E ela, graças a Deus, eu falo que eu queria muito seguir a vida da minha avó. Nunca deu trabalho, na verdade passou mal numa quarta-feira, no sábado faleceu com pancreatite. Então assim, foi tudo muito puf, que nem a gente esperava. Isso é maravilhoso, uma morte assim. Não, o próprio médico falou bem assim, prazo de validade. Deu. Isso porque quando ela tava com acho que 90 e poucos, quer dizer, 90 e muitos, o médico falou que os neurônios já estavam começando, então a questão da memória poderia afetar, e foi indo. Ela só falou assim, Luinha, ela me chamava de Luinha. Luinha, eu tô com uma dor nas pernas, eu tenho que ir no médico, mas ela rodava Santo Antônio inteiro. O pessoal falou assim, dona menininha, a senhora não vai pra casa? Eu falei, Moisés, deve ser porque a senhora fica repousando o dia inteiro, né? Ela andava o bairro todo. Falei, Deus conserve assim, quem sabe a gente vai igual. Mas com essa vidinha que a gente leva, sei não. Você tá mais tranquilo que eu. Eu acho que o meu é um pouco mais estressante, a minha rotina. Mas também por ser acelerado, né? Faz a planilha, vê o que vale a pena. Isso aí. A listinha. Vamos lá, doutora. Aqui, ó. Só em dezembro, olha lá. Vamos lá, pra gente concluir, então, deixa um ensinamento ou conselho pros nossos ouvintes. Seria olhar mais pra gente. Porque talvez por mais que eu tenha tido esse start da minha professora, talvez se eu tivesse confiado mais em mim, se eu tivesse acreditado mais, eu já estaria na pediatria desde o início. Sim. E já montando essa história e tudo mais. E olhar, observar o que tá ruim. Por que tá ruim? Eu sou uma pessoa que odeio quem reclama e eu odeio reclamar. Então... Se tá ruim, o que dá pra melhorar? Porque a gente só quer que o outro mude. Mas o que nós temos que mudar para as coisas mudarem? Sim. Então, o maior ensinamento que eu poderia, pequeno, tudo bem, mas seria esse, de olhar e se tiver que recalcular a rota, vamos recalcular. Vamos fazer de novo, vamos começar do zero. Meu marido quase surtou, que eu falei com ele, assim, tô pensando seriamente em fazer medicina. Ele, pelo amor de Deus, Luana. Para de estudar um pouquinho, respira. Eu falei, isso eu não vou, porque eu quero muito ser mãe. Eu falei, posso não ser, porque se Deus não quiser. Mas que faria, numa boa. Mas você tá com 37, 6 anos, mais residência. Eu não pretendo morrer agora não, gente. Então, esse tempo que a gente tá vivo vai ser fazendo o quê? Sim. E produzir. Não ficar parado, não ficar estagnado. Não quero saber nada de odontologia. Poxa, eu faço crochê. Sabe? Tipo assim, é botar a mente ali funcionando. Então, seria não ficar parado, olhar o que tá ruim, por que tá ruim. Se você não tem uma parcelinha de culpa, se tá tudo muito ruim, qual vai ser a estratégia para sair daquilo ali, pra gente poder mudar e crescer. Não, legal, recadão. E se você reparar, você falou para não parar, né? Para não parar. Se você reparar, as pessoas que aposentam e param, e adoecem. Rápido. E adoecem. Adoecem e morrem rápido. A sua avó, o que você falou de sua avó? Rodava o bairro inteiro. Ou seja, pelo que eu li, ela era uma pessoa ativa. Muito. Entendeu? Minha avó, ela ia pro meio do mato caçar ovo de galinha. Entendeu? Então, isso com certeza ajuda essas pessoas. E aí, quando a gente faz o que tá movimentando a gente, é isso que importa. Exato. Não interessa, não tem idade. Eu até contei também, a gente tá falando do Edmilson. Edmilson, que ele entrou na faculdade, salvo engano, com 40. Caso você ainda queira fazer outra faculdade. Então, isso aí não tem idade, não. Exato. Se quiser fazer, só vai. Não, e é engraçado, minha avó, que, por exemplo, tudo que eu gosto de artesanato, que eu sei fazer, foi porque antigamente tinha o dia da terceira idade, alguma coisa assim. Sim. E ela tinha os encontros, toda terça e quinta, ela tinha os encontros da terceira idade. Então, eu aprendia junto com ela. E aí, acabou que hoje eu falo que é meu momento. Mas só pra, assim, né, deixar bem claro.
não parar não significa sobrecarregar. Então, não parar é fazer algo que você gosta, é você se continuar buscando, mas sem aquela obrigação de sobrecarga. Porque eu tive esse momento também de, meu Deus, eu tenho que terminar todas as tarefas, eu tenho que dar conta de tudo. Não. Eu comecei a entender que isso aqui vai ficar ruim mesmo. Daqui a pouco eu te dou uma atenção. E retomar, mas não de surtar, de sobrecarregar, e esse monte de doença que existe aí agora. Mas de não parar para poder ter uma vida mais Perfeccionismo tá muito... todo mundo que é muito perfeccionismo acaba não saindo do lugar. Exato. Sabe, o feito é melhor que o perfeito? Exato. Então, tipo assim, isso aí. enquanto isso aqui não estiver polido, eu não vou parar de... Não, filho, só vai. Todo mundo vai ver o reflexo do mesmo jeito. O importante é você estar subindo. Mas agora, se você tá fazendo muita coisa... Tão importante como você continuar avançando é avançar na direção certa. Uhum. Porque às vezes você tá avançando, só que você tá avançando de maneira desorganizada, sem um planejamento, sem nada, daqui a pouco você tá indo na direção, mas o carro tá indo ao contrário. Você colocou o GPS pro lado errado. E aí, fica perdido. Você vai mais distante do seu objetivo sem você perceber. Eu tenho uma amiga que ela fala bem assim, ela trabalha com harmonização facial. E ela fala assim, Luana, o tanto que você estuda, se você fizesse a harmonização, você ganharia muito dinheiro. Cara, você estaria assim, nadando, não sei o quê. Eu falo, então, mas do jeito que eu sou, se eu fizesse, eu ia querer consertar. Eu ia querer ver tudo que dá problema, me especializar naquilo ali. Porque eu vou muito contra o fluxo. Então, eu não ia querer, o que todo mundo tá fazendo. E pra mim não dá, cara. Eu falei questão de princípio. Se a pessoa chega um tiririca e quer sair uma Juliana Paz, eu sou a primeira a falar, não dá. Então ela vai o dinheiro embora. Agora, se já chegou meio tiririca, eu só tenho que consertar. Eu falei com ela, não, é aí que tá. Porque, você ganharia muito dinheiro, isso, aquilo, outro. Mas minha felicidade, o que eu quero fazer mesmo. Não é aquilo, sobre isso. E aí, às vezes, a gente se perde. Então, se perdeu, para tudo, começa tudo de novo, do que ficar atirando pra tudo quanto é canto. Não, você mandou bem demais. E aquilo ali realmente foi um momento muito importante. Sobre quando você encontrou a Hilda, né, nossa professora. Aquilo ali foi uma virada de chave pra você. Não, ali foi Deus, ali foi... Chegou uma sementinha, às vezes era uma coisa, e por quê? Né? Acho que se Deus falasse comigo no tete a tete, eu ia meio que infartar. Aí eu falei, vou usar um mania pra poder... E quantas pessoas que acham que podem estar assistindo aqui agora, ouvindo o que você tá falando e se inspirando nisso? E também tem isso. Tipo assim, putz... Eu sempre fui boa nisso, por que eu nunca segui em frente? Às vezes a gente acha que a nossa história não é legal, que baita história que você tem. Olha que história bacana. Depois você vai ver isso, você vai falar, cara, quanto orgulho que você vai ter. Porque a história é legal. Então, parabéns por isso, é mérito total seu. Tá bom? Vamos lá. Resume sua jornada em uma frase. Eita, dá não. Ao infinito e além pode ser? Só pra ficar bem infantil? Buzz Lightyear, ao infinito e além. Pra quem... A gente só tá começando. Então, eu acho que botar uma frase de jornada é limitar a nossa história. Legal. Então, eu falei assim, sei lá, não tem nem frase pra inventar agora. Mas seria infinito e além, e continuar e cada um aí seguindo. Nossa, e já aproveito pra agradecer e se convidar, tô aqui de novo. Aí, ó, ficou o convite, feito o convite. Não, se convidou, né? Ó, joga a câmera. Olha aqui, olha. Desse roteiro, eu acho que eu usei uma pergunta. e as conclusões. Então tem pauta aqui pra gente falar mais um monte de coisa. Doutora, primeiro, agradecer. Eu que agradeço. Por você ter aceitado esse convite. Foi muito legal esse bate-papo. Queria pedir para você falar suas redes sociais aí, rede social sua, da clínica, se quiser. Deixar o espaço aberto aí. É do consultório, mas que tem um pouco de Luana cozinhando, Luana fazendo curso, tem de tudo lá. Então, se for só para odontologia, não é bem um caminho, não. Mas é o @ doutora Luana Estevam, é só o DRA, Luana Estevam, ESTEVAM de Maria. Depois a gente deixa aqui, não é, editor? Deixa. Deixa aqui. Coloca, a gente vai colocar a roupa. Eu tô achando isso tudo muito chique. Antes de eu chegar, já o negócio aqui da voz, enfim. Os caras são fera. Então tá bom. Não precisamos, né? Não precisamos colocar agora o @ dela, porque ela já soletrou. Precisa sim. Eu tava acreditou. Pessoal, então estamos encerrando mais um podcast. Que história legal, né? O legal dessa história é que a gente primeiro percorreu um pouco de pediatria, então se você está fazendo pediatria, se você tem interesse de fazer pediatria, teve um bate-papo muito legal sobre isso. Também falamos um pouco da história, essa história que inspira uma dentista que em algum momento travou o CRO dela, parou, fez aquele momento de reflexão, foi estudar para PRF, né? PRF. Para PRF, não surgiu oportunidade,
E aí reativou, fez uma clínica de urgência e emergência, lembrando, ela começou na implantodontia. E aí, em um certo momento, se achou, e hoje é odontopediatra, mestre odontopediatra, praticamente uma doutora, de doutorado em odontopediatra, professora, e a gente vê no brilho do olho dela a realização. Então, se você está achando que você ainda não se achou na profissão, se você tem dúvida, primeiro que não tem idade, nunca é tarde para isso. Só que não desista e a tua hora vai chegar. E outra coisa, se você não está realizado aqui, não tenha problema de recomeçar. Porque quando você recomeça, às vezes você vai avançar muito mais. E quando a gente gosta do que faz, dinheiro é consequência. Não é verdade? Dinheiro é consequência. É uma consequência boa, mas é uma consequência. É isso. Pessoal, se você ficou até aqui, aproveita, curte o canal, compartilha e gratidão pelo tempo de vocês.